qual é que vai ser o resultado exato do jogo entre o Sporting e o O PSG. Sporting vence por 2-1 com golos do Paulinho e do Edwards, e o PSG marque com um gol de O Mbappé. Paulinho e o Edward já não estão no Sporting e o Mbappé também já não está no O PSG. Sporting poderia marcar com o Trincão e o Gyökeres, e o PSG com o Colomboani. Chato, o Gyökeres já está no Arsenal também e o Colomboani também já não está no PSG. Perfeito, já tenho isso em mente. O Marcus Edwards e no Pedro Gonçalves. O Edward já não está no Sporting e o Pedro Gonçalves está lesionado, não pode jogar. No Victor Gyökeres. Com base no plantel atual do Sporting, podemos escolher jogadores como Pedro Gonçalves, conhecido pela finalização, e Nuno Santos. O Pedro Gonçalves e o Nuno Santos estão lesionados. Entendido. Então vamos escolher outros jogadores do plantel atual. Por exemplo, podemos considerar o Marcus Edwards, se estiver disponível, e o Arthur Gomes. Assim poderíamos... O Edwards e o Arthur Gomes, nenhum deles está no Sporting. Pelo Sporting, o marcador seja o Pedro Porro, e pelo PSG, o Marco Verratti. Artificial é, inteligente não sei. É possível o Sporting esmagar o PSG? Diz só, sim ou não? Sim. Ok, mas agora a sério, isto é uma trollagem do caso, não é? Estes lesionados todos que nós temos, eu acho que eles estão a fazer de propósito, é este ponto. Eu acho que os jogadores estão a fingir lesões e vão aparecer a certa altura já sem muletas e dizer trollagem! O Sporting devia investigar se não há nenhum recorde do Guinness que batemos agora neste jogo com a Casa Pia com a quantidade de jogadores indisponíveis. É que nem no Covid isto aconteceu. Reparem que até o Diomande voltou da CAN lesionado. Ele não jogou praticamente. Ele jogou... Eu fui ver, para confirmar. Ele jogou 91 minutos. Voltou lesionado. Como? Descer as escadas do avião, mano. Porque normalmente nestes casos, quando um jogador está lesionado com a seleção, eles enviam-no de volta para o clube mais cedo. Normalmente é o que acontece. Mas aqui não. Eles esperaram até ao fim para nos devolverem o gajo lesionado. Para além disso, tivemos Yulman e Maxi Araújo castigados. Os lesionados foram... Tenho que ver a lista, não é? Não consigo dizê-los todos de cor já a este ponto. A Ioannidis, Pote, Kenda, Quaresma, Nuno Santos e Blopa. E o Diomante, óbvio. E depois ainda houve o Mangas, o Debast e o Bragança, né, que ainda estão a recuperar, não estavam a 100%, mas já entraram na segunda parte. E o Santos Justo, né, o Santos Justo que continua de castigo por ter cometido o maior crime que ainda ninguém descobriu qual é. Quando souberem qual foi o crime que o Santos Justo cometeu, digam-me isso, faz favor, para eu perceber porque é que ele não joga quando precisamos de centrais. Entretanto, se chegaram a este ponto no vídeo, não preciso de vos dizer isto, né? Vocês já tinham que ter o like posto e subscrever. Se não o fizeram até agora, isto é absoluta negligência. Ainda vão a tempo, podem pôr like agora para continuar a ver o vídeo, porque se não puserem não podem continuar a ver o vídeo, ok? Tenho que basar daqui, tenho que fechar a janela. Não façam batom. Eu estou-vos a ver, vocês estão a ver e ainda não puseram, põe, Júlio. Pronto, podemos continuar. Em relação ao jogo com o Casa Pia, olha, uma coisa eu vou dizer aqui, vocês podem gostar mais ou menos do Rui Borges. Eu próprio já disse que tenho os meus atritos com ele. Eu adoro o Rui Borges, ok? Não é? Ainda não me convenceu totalmente, mas uma coisa temos todos que admitir, que é ele não se queixa dos lesionados e das ausências. E na época passada também aconteceu isto, durante meses, agora está a acontecer outra vez. E ele nunca usa isso como desculpa. Se fosse o Mourinho, por exemplo... Não íamos ouvir falar de outra coisa. Ele anda há vários jogos seguidos a ter que fazer adaptações de laterais a centrais, centrais a laterais, médios a trincos, avançados a extremos. E depois faz isto praticamente sem ter banco de suplentes. Agora com o Casa Pia, se o jogo começasse a correr mal, se tivéssemos que dar a volta, não tínhamos assim tantas opções. Os jogadores que entraram foram os que estavam a recuperar de lesão. E quando é que foi aquela cena que livros diretos foram aqueles do Luís Soares? Eu sei que não tínhamos muitas opções, mas olha, eu voto no candidato presidencial que impedir o Luís Soares de marcar mais livros diretos. Espero que seja o Coutrinho, porque eu vou votar no Coutrinho, portanto, não quero transformar isto em política, ok? Não, vamos passar à frente. Futebol, vamos continuar. Futebol que é muito melhor do que política, ok? Futebol. Nunca causa discussões também, estúpidas. Não. Mas eu fiz esse tweet em relação aos livros do Soares. Imigração descontrolada dá nisto. Li Luís Soares e bate e pensei no pior. Mano. Então, eu voto no que deportar o Fresneda. O Fresneda por acaso é bem mid, mas ele tem vindo a crescer dentro de mim, ok? Eu gosto bué da solidariedade do Fresneda. É um gajo que não se importa de jogar em qualquer lado, à direita, à esquerda, à central. Ele é mid, é verdade, mas pelo menos defende bem. Claro que depois do meio campo para a frente é curtíssimo. Já sabemos que não vai sair nada dali. O máximo que pode sair é um passo lateral que até calhou bem. Um cruzamento, um drible, 1 para 1, já sabemos que não vai sair. Mas... eu gosto dele, não sei explicar, eu gosto dele, simpatizo com ele. E já agora, vi aqui uma estatística bem curiosa que não estava à espera de ver. O Sporting tem uma média de golos sofridos de 0.5 golos, portanto meio golo sofrido por jogo, à 18ª jornada. É o melhor registro dos últimos 36 anos. Eu nem era nascido. Claro que isto não garante que vamos continuar com essa média de 0.5 até ao final do campeonato, mas acho que até fizemos um bom jogo, na verdade. Apesar das ausências todas, é certo que até ao primeiro golo não estávamos assim a criar grande perigo, não estávamos a entrar muito na área adversária. Tivemos um bocadinho de sorte no golo, né? O remate do Jenny bate. Apesar de a jogada do golo toda desde trás, se vocês virem, é muito boa. Mas até aí de facto não estávamos a conseguir. E depois, aquele segundo golo do Jenny, também, domínio de bola inacreditável, Jenny. Eu não sabia que tu sabias fazer isso. Desculpem, eu tenho a mania, quando a câmera está muito perto, isto é mais óbvio. Eu tenho a mania de olhar para o ecrã da câmera, em vez de olhar
para o centro da câmara. Que, pronto, é um hábito estúpido, eu sei, mas eu acho que quando estiver a editar vou reparar que muitas vezes estou a olhar para ali em vez de... Pronto. Se isso for uma cena que vos irrita, desculpem, podem tirar o like, se quiserem, eu aceito. Mas lá está, isto mantém o padrão de o Sporting contra equipas deste género, de meio da tabela para baixo, até se safa bem, independentemente das lesões. O problema é quando vem um jogo que fora um bocadinho mais difícil, ou quando vem um adversário que faz mais do que simplesmente existir, né? Aí é que as dificuldades... Pronto, lá está, é aquela crítica que eu tinha feito ao Rui Borges já em vídeos anteriores. O Rui Borges dá bué sinais mistos, né? Por um lado temos esta estatística que eu disse que é incrível de ser a época em que estamos a sofrer menos golos. Tem essa situação de conseguirmos, mesmo com uma data de lesões, conseguir a dobradinha. Estamos a conseguir lutar pelo campeonato, quer dizer, lutar, estamos a 7 pontos, eu sei. Calma. Depois também tem estas cenas de... Parece que a equipa só joga neste tipo de jogos, né? Também irrita-me isso. E claro, o grande momento do jogo foi o Bragança ter voltado e marcado, apesar de também não vamos fazer disso um momento épico e inesquecível. Foi um gol de bosta, né? Aquela finalização foi horrível, passou debaixo das pernas do guarda-redes, mas foi bonito, foi um momento bonito. Acho que até o Nuno Mendes comentou o post dele, ou não? Posso estar enganado, mas acho que o Nuno Mendes foi um dos que comentou o post dele, que agora vamos jogar contra o PSG, né? Já lá vamos, que era um dos objetivos deste vídeo também era falar desse jogo. O Bragança, se conseguir manter, não tem a ver com manter, tem a ver com não ter azar de ter outras lesões graves, vai ser um reforço muito importante para o que falta da época. No sentido oposto está o Morita, que eu sinto que o Morita neste momento é aquele funcionário de uma empresa que já deu os papéis para se despedir e está só a cumprir os 30 dias. Eu não sei, o Morita parece que está desmotivado. Eu acho que ele continua a ser bom, mas falta qualquer cena que ele tinha em anos anteriores. Já no ano passado não tem um bocadinho isso. E é isso, agora veio o PSG que na Liga dos Campeões vai com 4 vitórias, um empate e uma derrota. E a derrota foi em casa contra o Bayern e o empate foi em Bilbao, que é onde também vamos jogar, curiosamente. E na Liga Francesa não estão assim tão implacáveis como noutros anos. Já têm 3 empates e 2 derrotas. Se bem que na Liga Francesa é aquela cena de os jogadores às vezes não estão tão motivados, desvalorizam um bocado a competição, perdem jogos que não deviam, depois na reta final, tipo aquele mesmo de estarem a jogar FIFA e depois chegam-se para a frente, estão a ver, ganham 10 jogos seguidos e são campeões. Mas o que eu quero dizer é que eles não são uma equipa assim tão invencível, não é? Tão imbatível. Eu acho que nesse aspecto o Bayern foi o jogo mais difícil que tivemos nesta fase de Liga da Champions, e o PSG obviamente vai ser o segundo jogo mais difícil, em teoria. Talvez não seja assim tão mais difícil do que, por exemplo, ir jogar a Turim ou a Nápoles. Como jogamos em casa, se conseguimos fazer um jogo competente, eu acho que dá para sacar um bom resultado. Quando eu digo um bom resultado, obviamente eu já saía contente com o empate, até porque esse um pontinho que íamos conseguir garantir a qualificação. Nós neste momento já temos a qualificação matematicamente praticamente garantida. Com mais um ponto acho que fica 100% oficial CMVM, alerta CM, até porque todos nós sabemos, né? Todos os adeptos do Sporting sabem o que é que vai acontecer se chegarmos à última jornada sem ter a qualificação garantida. A época passada também começámos muito bem e depois teve que ser o Arder a safar ali um golo esquisito contra o Bolonha. Há uns anos também, quando tivemos aquele grupo, em teoria facílimo, do Tottenham, Frankfurt e a Marselha, também começámos muito bem, 6 pontos em 2 jogos, e depois quase ficámos fora da Liga Europa, e só fomos à Liga Europa, perdemos em casa o último jogo, e só fomos porque o Tottenham marcou um golo no último segundo em Marselha, que nos ainda qualificou para a Liga Europa, senão até isso tínhamos sido eliminados. Eu acho que desta vez ainda assim está mais garantido, ok? Eu acho que mesmo que o Sporting perca os 2 jogos, acho que está seguro. Mas também convinha ficar acima, né? Porque depois eu acho que das 8 equipas que vão ao play-off, aliás não, desculpem, das 16 equipas que vão ao play-off, as 8 primeiras jogam contra as 8 de metade de baixo da tabela, ou seja, quanto mais acima estivermos também, melhor vai ser, em teoria, mais acessível vai ser o nosso adversário, que obviamente às vezes isso não significa nada, mas pá, é sempre melhor ficar mais acima do que mais abaixo. Por acaso não sei se o PSG tem algum lesionado ou castigado relevante para este jogo. Eu sei que o João Neves não jogou este último por estar com uma lesão muscular, não sei se vai recuperar a tempo, mas é assim, se nós tivéssemos a equipa toda não digo, mas imaginando que o Debast e o Mangas e o Bragança, não é preciso os 3, só o Debast, para a ideia que eu tinha, que era voltarmos ao 3-4-3, pronto, para este jogo específico. Mas lá está, temos o Quaresma que é o Debast está ali num 50-50, não sei se já está em condições para ser titular num jogo desta exigência física, porque se estiver, o que eu fazia era, ia com os 3 centrais, Inácio, Debast e Fresneda, Mateus Reis na ala esquerda e Jenny Katam na ala direita, para termos uma das alas mais ofensiva do que a outra, e também porque o Jenny, ficando do lado direito, é do lado em princípio onde vai estar Kvaratskhelia e o Nuno Mendes, e acho que também é importante ter um jogador rápido desse lado. Claro que se jogarmos com os 4 defesas normalmente, independentemente de sairmos a 3 ou a 2 como o Rui Borges às vezes faz, isto já não se aplica, né? Já não vamos com o Gênio lateral, obviamente. Isto era só na ótica de fazer esta sugestão que eu... Sugestão? Mister, estás a ver isto? Olha. Mas acho que podia ser interessante. Depois, obviamente, médios com Yulman e João Simões. Morita ou João Simões? Eu acho que o João Simões está com um andamento muito fixe, tem estado a fazer boas exibições, está com mais intensidade. O Morita eu acho que está numa fase muito desmotivada da carreira dele, pelo menos nesta fase do Sporting. Obviamente eu compreendo perfeitamente se o Morita for titular, porque isto é daquele tipo de jogos onde ele já tem alguma experiência. Claro que ter ali aquele meio campo com Vitinha e João Neves, lá está, o João Neves há essa incógnita, mas Vitinha, pelo menos, que neste momento é facilmente top 5 melhores jogadores do mundo, vai ser um problema, né? E depois ainda tem
o Dembélé à frente. Eu se me puser a pensar nos jogadores todos com o PSG tem e com as cenas que nós temos que nos preocupar, eu viro católico, percebem? Mas o Dembélé que também é um jogador rápido, que também poderá andar, eu acho que vai ser mais móvel, deve andar um bocado pelos dois lados e ao meio. Mas lá está, se jogarmos com 4 defesas, o mais provável acaba por ser jogarem os 3 até, Yilmaz, Morita e João Simões. Não estou a ver o Bragança a entrar aqui. Poderá também jogar o Trincão ao meio, mas como temos tantas ausências, nesse caso jogava o Geni na direita, Trincão ao meio e eventualmente o Luís Guilherme na esquerda ou o Maxi na esquerda. Na minha sugestão seria depois os 3 da frente, Soares ao meio, né? Aqui não há muito por onde ir, o Iani está lesionado, Maxi na esquerda e Trincão à direita. Pronto, eu apesar de tudo, neste jogo preferia ter o Trincão numa ala do que ao meio. O Rui Borges acho que disse na conferência que o Pote não vai jogar, havia essa dúvida se ele ainda poderia ter alguns minutos com o PSG ou não, mas eu também prefiro assim, eu prefiro do que estar a arriscar, vamos pô-lo nos últimos minutos da segunda parte também para quê? Mais vale deixá-lo recuperar em condições, porque apesar de tudo, o campeonato continua a ser a prioridade e o Porto Sporting está-se a aproximar e pelo menos manter a equipa como está, não ter lesões novas e conseguir pelo menos recuperar Pote e Diomande para o jogo com o Porto. Esses dois acho que era muito importante e não lesionar mais nenhum, ok? É isso. E o mano do Granada, né? Que o Suleiman Faye, que está para vir, que agora se calhar como eu fiz o vídeo sobre ele, se calhar não vem, né? Se calhar é Jinx, o problema é esse. Mas de resto, acho que vai ser muito giro jogar contra o PSG, especialmente pelo Nuno Mendes, vai ser giro ver o Nuno Mendes a voltar a jogar em Alvalade. Da equipa com quem o Nuno Mendes foi campeão em 2021, eu acho que só resta o Pote e o Inácio. E o Bragança. E é isso, acho que está tudo dito. Provavelmente repararam também que a Sport TV voltou a apagar o meu vídeo espetacular. Eu não me vou alongar muito sobre essa situação. Eu acho que vou fazer um vídeo em específico só a falar desses atritos todos. Mas basicamente o que eu fiz é, eu tenho uma página do Behance onde ia fazendo upload dos meus vídeos ocasionalmente. E agora por causa disto atualizei e pus também estes últimos vídeos mais recentes. Portanto está em baixo, vou sempre deixar o link aí em baixo. E todos os meus vídeos do Sporting, não são todos, porque todos são tipo, desde 2007, deve ter feito pai 300, pelo menos os que eu considero melhores e mais nostálgicos, etc. Estão todos na minha página do Behance, portanto se vocês quiserem passar por lá ocasionalmente para rever os vídeos, etc, está lá em baixo. E é isso, acho que já falei de tudo o que era suposto. Não se esqueçam de pôr like neste vídeo e subscrever e ativar o sininho, essas cenas todas, que vocês já deviam saber, né? Já deviam. Mas se não fizerem essas cenas todas, eu também gosto muito de vocês na mesma. E é isso, muito obrigado pelo vosso apoio, já sabem, muito obrigado mesmo, até à próxima, fiquem bem e basem daqui, vá, tchau.